Muito bem, pessoal. Vamos a mais uma aula então de Química. Conteúdo hoje de Físico-Química do segundo ano, né? Que vai ser discutido, né, conosco hoje nessa aula. Então a gente vai falar um pouquinho de osmose. Então, dando continuidade nas propriedades coligativas que a gente viu anteriormente, que foram a tonoscopia, a ebulioscopia e a crioscopia. Então agora a gente complementa, né, com o conteúdo de osmose. Então o conteúdo de osmose ele é bastante interessante da gente tratar ele em química, uma vez que ele tem uma aplicação muito difundida dentro da biologia. Então a gente começa a entender algumas funcionalidades biológicas a partir de conceitos que são estudados na química. Então vejam, pessoal, é muito importante a gente estudar esse conceito, uma vez que ele é interdisciplinar. Muito bem. Então a osmose, pessoal, né, por definição, é um fenômeno, né, baseado na passagem de solvente de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Então veja, eu preciso ter dois ambientes, tá? E estes ambientes eles devem ser separados pelo que nós chamamos de membrana semipermeável. Já vou falar para vocês o que é isso. E deve acontecer que esses meios tenham concentrações diferentes de soluto, ok? Eu posso ter um líquido puro em uma solução ou duas soluções de concentração diferente. Muito bem. Então a gente pode dizer que o princípio que regula, né, o fenômeno da osmose é a pressão de vapor. Então a diferença de pressão de vapor entre os meios é que regula o comportamento dos líquidos que a gente vai estudar então. Muito bem. Então aqui, pessoal, eu apresento para vocês um cronograma, né, onde eu tenho um meio com o mesmo volume de líquidos, porém vocês podem perceber que nesse sistema eu tenho um ambiente que tem uma determinada concentração de solutos e um meio que tem uma concentração de solutos maior, tá? Então, é dessa maneira que o fenômeno osmótico vai funcionar. Então, um sistema que antes ele tinha mesmas quantidades, né, de volume de solução, após algum tempo a gente vê que essa diferença de volume ela se acentua. Por quê? Porque, como eu falei, existe passagem de líquido, de solvente no caso, pela membrana para o meio de maior concentração. Muito bem, vamos tentar explicar isso aqui do ponto de vista da osmose, então, do ponto de vista da química, ok? Então vamos pensar num sistema, né, que ele é dividido por uma membrana semipermeável, então aqui representado na linha tracejada, onde eu tenho um sistema A e um sistema B. Muito bem. Observem, pessoal, que no sistema A eu tenho uma concentração de moléculas de açúcar muito menor do que o sistema B. Então vamos pensar o seguinte: comportamento do solvente em relação à sua pressão de vapor que eu falei anteriormente para vocês. Como o sistema A ele tem uma concentração de soluto menor do que o sistema B, a gente entende que o sistema A ele tem maior pressão de vapor do que o sistema B, ok? Então a gente consegue visualizar a diferença de um sistema e de outro. Muito bem. Então, podemos definir pela nossa figura que o sistema B ele tem uma concentração de soluto maior do que o sistema A. Então, observando, né, a nossa representação. Então, concentração de B maior que a concentração de A. Então, preste atenção, pessoal, nas representações que nós estamos usando. Como o meio B é o meio que apresenta maior quantidade de soluto, de moléculas de soluto, ele é chamado de meio hipertônico. Enquanto que o meio A, né, ele tem uma quantidade menor de moléculas de soluto, então ele é chamado de meio hipotônico. Como eu falei para vocês, o meio hipertônico, no caso B, ele é aquele que tem menor pressão de vapor, porque quanto maior a quantidade de soluto que eu adiciono a um sistema, menor fica a pressão de vapor, porque eu tenho menos moléculas do líquido livres dentro do sistema para eles entrarem em equilíbrio dinâmico, fase gasosa, fase líquida. Então, como B é mais concentrado, pressão de vapor de B, é menor que a pressão de vapor de A. Então a gente tem que prestar atenção nessa situação. Então vamos pensar o seguinte: se a pressão de vapor de B é menor do que a pressão de vapor de A, a gente tem a seguinte situação: a pressão de vapor de A ela começa a agir sob a coluna de líquido A,
fazendo com que o solvente ele seja empurrado pela membrana semipermeável para o meio B. A membrana semipermeável, pessoal, nada mais é do que uma membrana que permite apenas a passagem de solvente, apenas a passagem do nosso líquido, mas não permite que o soluto ele migre de um meio para outro. Então, se vocês observarem, né, a quantidade de soluto, a concentração de soluto em A, né, ou o que eu adicionei de soluto em A, ele se mantém, enquanto a quantidade de soluto que eu adicionei em B, ela também se mantém. Apenas o líquido está migrando de um lado para o outro. Logo, a coluna em A ela diminui porque está tendo passagem do líquido de A para a coluna B. Até que ponto isso aqui vai acontecer? Vai acontecer até o momento em que a pressão de vapor de B se iguale à pressão de vapor de A. Porque daí, se as duas pressões de vapor são iguais, há interrompimento, né? Interrupção, no caso, da passagem de líquido pela minha membrana semipermeável. Quando as duas pressões de vapor elas se igualam, a gente chama ambas, A e B, de meio isotônico. Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, pessoal. Isotônico, né? Bebidas isotônicas são bebidas que têm não mesma, mas tem concentração de solutos parecido com a quantidade de eletrólitos presente no plasma sanguíneo. Muito bem. Dentro desse princípio da osmose, nós temos o que nós chamamos de osmose reversa. A osmose reversa, ela faz com que o líquido ele vá no sentido contrário. Ele vá do meio que tem maior concentração de soluto para o meio que tem menor concentração de soluto. Ou seja, ela vai do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então, o que eu faço? Eu aplico uma pressão no meio hipertônico maior do que a pressão osmótica, que é a pressão de vapor aplicada sobre a coluna num sistema de osmose comum. E essa pressão, né, sendo maior que a pressão osmótica, faz com que o líquido volte pela minha membrana. Tá? Esse processo ele é bastante utilizado, por exemplo, né, na dessalinização da água do mar. Então, vocês já devem ter ouvido falar na mídia e tudo mais, né, da tecnologia que Israel desenvolveu, né, ela é famosa por ser pioneira, né, que Israel desenvolveu para poder utilizar a água do mar na agricultura. Então, se eles usassem a água do mar em agricultura, as plantas morreriam desidratadas, mesmo tendo água. Porque a água salgada, ela retiraria a água do tecido vegetal e esse tecido secaria. Então, né, ela morreria de seca mesmo tendo água. Então, eles retiram o sal da água e aplicam na agricultura e conseguem ter áreas de cultivo bastante extensas, né, chamados aí de kibbutz, onde eles produzem, né, o alimento para a população israelense no meio do deserto. Então, é interessante, né, de vocês estarem olhando isso daí. Até vou deixar na descrição do vídeo ali um linkzinho para vocês verem uma reportagem a respeito disso, para vocês estarem se inteirando. Mas é interessante esse processo de osmose reversa, porque ele permite que eu faça o fluxo osmótico correr no sentido contrário. Muito bem, onde que eu encontro então aplicações biológicas desse conceito? Vejam, pessoal, o nosso sangue ele é composto de várias substâncias. Dentre essas substâncias nós temos eletrólitos, temos plaquetas, hemácias, temos moléculas de gordura, temos moléculas de açúcares e assim por diante. Então, pessoal, a concentração de sais na corrente sanguínea, concentração de eletrólitos na corrente sanguínea, ela deve estar em equilíbrio com a concentração de sais, né, de eletrólitos dentro das organelas que estão dentro do sistema sanguíneo. Por exemplo, as hemácias. Então, se a concentração de sais, né, entre hemácia e plasma sanguíneo for semelhante, a gente tem um meio isotônico. Então, a hemácia absorve a água e libera a água na mesma intensidade. Então, ela mantém a sua integridade de membrana. Agora, se o meio for hipertônico, ou seja, eu tiver mais sal, né, concentração de sais maior na corrente sanguínea do que nas hemácias, acontece o fenômeno, né, de crenação, ou seja, a minha hemácia começa a se desidratar, ela perde água para o meio. Se ela se desidrata, ela perde funcionalidade, e eu não preciso de hemácias não funcionais. E se o meu meio é um meio hipotônico, então
ele tem concentração de sais menor do que o interior da minha hemácia, ela começa a absorver água. E aí acontece o que a gente chama de hemólise. A nossa hemácia, ela incha de tal ponto que ela se rompe e também fica não funcional. Então, para nós, o ideal é manter a concentração de eletrólitos, né, em equilíbrio na corrente sanguínea. Mas isso aqui é um pequeno exemplo, né, que a gente pode utilizar. Um outro exemplo, pessoal, que não está listado aqui nas nossas imagens, mas nós podemos estar citando, por exemplo, quando vocês vão fazer uma salada. Vocês vão fazer uma salada de alface, colocam, para temperar essa salada, vinagre, um pouquinho de sal, né, que é para realçar um pouco o sabor, e deixam ela descansando. E vamos pensar o seguinte, que vocês fizeram muita salada para o almoço e sobrou salada de alface. E vocês pensam, não, eu vou consumir isso aí à noite. Quando vocês chegarem no final da tarde, à noite, forem consumir essa salada do almoço que estava temperada, vocês vão ver que as folhas do alface, elas ficam murchinhas. Uma cor até feinha, né? Assim. Mas por que ela fica assim? Porque o sal e o vinagre, eles aumentam a concentração de eletrólitos na parte externa da nossa folha de alface e ela começa a perder água. E aí, né? Isso é fenômeno osmótico aplicado a um conceito biológico. Muito bem. Vamos a um outro conceito aqui que pode ser um pouquinho mais interessante e vocês vão gostar bastante. Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma situação aqui. Um amigo meu, tá, ele trouxe para mim de presente uma sardinha e um pequeno lambari para que eu colocasse em 2 aquários. E deixei esses peixes dentro dos seus recipientes, né, dos seus pacotes de transporte sob uma bancada. E uma pessoa desavisada foi colocar esses peixes dentro dos aquários respectivos. Não conhecendo, né, os nossos animais, ele colocou a sardinha, que é um peixe de água salgada, num recipiente com água doce, e o meu lambari, que é um peixe de água doce, em um recipiente com água salgada. O que vai acontecer com esses meus 2 animais quando eles são trocados de habitat? Muito bem. A sardinha, por ser um peixe de água salgada, ela tem uma concentração de sais dentro do seu corpo bastante elevada. Ok? Bastante elevada. Por quê? Porque o mar, o oceano, ele apresenta uma concentração de sais bastante alta. Então ela tem que estar em equilíbrio com o ambiente onde ela está. Né? Vamos focar nisso daí. Se eu colocar ela na água doce, a água doce, pessoal, não é porque ela tem açúcar. Né? Água doce é porque ela tem um teor de sais extremamente baixos. Tá? Então, se eu colocar ela num ambiente que tem pouco sal dentro do seu meio, essa sardinha, por ter uma concentração de sais maior, ela começa a absorver água, ela começa a tirar a água do ambiente. Então, veja, a osmose é trabalhando. O meio mais concentrado vai atrair o solvente do meio menos concentrado. Então, a sardinha começa a absorver água. Ela vai explodir porque está absorvendo muita água? Não. Mas ela vai ter tanta água dentro do seu corpo que alguns órgãos vão parar de funcionar por conta da pressão interna dentro do organismo do animal ser muito grande. E o nosso peixe ele vai morrer. Infelizmente, vai acontecer isso. Nossa sardinha não sobreviveria na água doce porque ela morreria por causa da pressão que a água em excesso dentro do seu organismo causaria. Muito bem. Agora o lambari é um peixe de água doce. Então, lembre-se, o animal tem que ter o seu organismo em equilíbrio com o ambiente no qual ele vive. Então vamos pensar o seguinte. Se eu colocar esse lambari dentro de um recipiente com água salgada, dentro de um aquário com água salgada, ele começaria a se desidratar. Pô, professor, peraí, ele está dentro da água e vai se desidratar? Vai se desidratar. Por quê? O teor de sais no ambiente é maior do que o teor de sais no interior do animal. Então esse sal em excesso fora começa a tirar a água de dentro do animal. Ela começa a puxar a água para tentar diminuir a sua concentração, equilibrar a pressão, né, a pressão do vapor interna do peixe com a pressão do vapor externo. Então o que acontece? O meu animal ele se desidrata e o nosso lambari ele morreria por desidratação, mesmo estando dentro da água. Tá? O peixe não morre afogado dentro da água, mas ele morre desidratado. Tá? Então só para a gente ter essas comparações. Pessoal, é até uma maldade que eu vou falar, mas para vocês terem uma ideia. Muita gente, quando vê uma lesma no ambiente, para se livrar desse animal, ele vai lá e joga sal sobre a lesma. Assim, ó, pessoal, não façam isso, tá? Por quê? O sal em excesso sobre a pele da lesma, ele começa a retirar a água do interior do corpo do animal.
Além da pele da lesma ser uma pele adaptada a respirar, ela é bastante úmida, então ela tende a promover trocas gasosas, ela é rica em terminações nervosas, então o animal ele sente dor durante isso daí, tá? Então, pessoal, não façam isso. Não gostam da lesma no teu ambiente, recolhe ela e joga para outro lugar, tá? Quando você joga sal sobre a lesma, esse sal começa a tirar a água de dentro do corpo do animal e ele tende a morrer desidratado, então, ok? Então vejam, pessoal, a sardinha, como eu já falei para vocês, peixe de água salgada na água doce, absorve água. Lambari, peixe de água doce em água salgada, ele se desidrata então, né? Lembrando, isso acontece por conta da diferença de concentração de sais dentro dos seus organismos. Bom, para a gente treinar isso daí, né, eu trouxe aqui duas situações, né? Primeiro exercício para a gente praticar, então para que vocês já vão se adequando essa questão. Prometo fazer um vídeo só com resolução de exercícios para que vocês possam fixar melhor isso daí. Então, primeiro exercício. Com base nos conceitos estudados nessa unidade, observe a tirinha a seguir e indique qual fenômeno a charge está relacionada. Explique esse efeito. Então veja, eles estão conversando, né, sobre o que você poderia fazer, né, ali o Níquel Náusea, né, com o seu amigo Caramujo, que ele podia fazer para se livrar das más vibrações, e ele recomendou um banho de sal grosso. Então vejam, o que aconteceu com a lesma ali quando ela tomou banho de sal grosso? Ela se desidratou, então ela derreteu ali, né? Então o que isso acontece, pessoal? O sal grosso sobre o corpo do caramujo é o mesmo fenômeno que acontece na lesma que eu falei anteriormente. Ele ocorre desidratação. Então qual efeito coligativo está ligado a essa situação? É o fenômeno de osmose, tá? Então o fenômeno osmótico ele está agindo sobre este organismo, tá? O que acontece? Sal, concentração muito mais elevada. Então, o banho de sal grosso se torna meio hipertônico e o corpo do caramujo meio hipotônico. Hipotônico cede água para o hipertônico. Então, a lesma desidrata por causa disso. Lembre-se, fenômeno osmótico, então. O segundo exercício, um exercíciozinho do Enem, mas aí para a gente já ir praticando essas questões. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol por litro de NaCl, cloreto de sódio, possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. Tá? Então, a imersão de uma célula humana em uma solução de 0,2 mol por litro de NaCl tem como consequência. Então, letra A, absorção de íons de sódio sobre a superfície da célula. Letra D, difusão rápida de íons de sódio para o interior da célula. Letra C, diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Letra D, transferência de íons sódio da célula para a solução. Ou letra E, transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Então vejam, pessoal, absorção de íons, difusão rápida de íons, pessoal, não está ligado a fenômeno osmótico. Tá? Então, não está ligado ao fenômeno osmótico. Então, a gente já pode eliminar essas duas opções. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Não poderia ser também. Transferência de íons sódio da célula para a solução. Não são os íons que são transferidos. Quem é transferido é o líquido, é o solvente. Tá? E transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Então, vejam. Se o meio externo tem mais concentração que o meio interno, vai acontecer o quê? Difusão de solvente do meio interno para o meio externo. Então a alternativa correta é a alternativa E. Ok, pessoal? Então, muito obrigado por assistirem esse vídeo, acompanharem esse vídeo. Curtam e compartilhem o vídeo, né? E se inscrevam no canal. E a próxima aula nós trabalharemos então a resolução de alguns exercícios e alguns tópicos que ainda a gente precisa trabalhar para que a gente encerre esse conteúdo de propriedades coligativas. Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima aula, então.